A oração é, sem dúvidas, uma das práticas mais profundas e transformadoras da vida cristã. Ela é o diálogo íntimo entre o homem e o Criador, o momento em que a alma se derrama, encontra refúgio, clama por direção e se enche de esperança. A Bíblia nos ensina que a oração é poderosa e eficaz, que devemos orar sem cessar e que, por meio dela, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento. Mas a oração não é apenas um recurso individual. Ela é o combustível dos grandes movimentos de Deus na história. Entre aqueles que entenderam o poder da oração de maneira singular estão os puritanos, homens e mulheres que viveram entre os séculos XVI e XVII, principalmente na Inglaterra e na América colonial. Os puritanos eram conhecidos por sua devoção fervorosa, sua busca incansável por uma vida santa e sua profunda reverência às Escrituras. Para eles, a oração não era um mero ritual ou uma lista de pedidos, mas um ato de dependência total de Deus, uma expressão de adoração e um meio de comunhão com o Senhor. A vida de oração dos puritanos era marcada por intensidade, constância e profundidade teológica. Eles acreditavam que a oração era um meio de graça, uma forma de se conectar ao coração de Deus e de participar de seus propósitos eternos. Foi essa convicção que os levou a orar com fervor, não apenas por suas necessidades pessoais, mas também por avivamento, reforma e transformações sociais. Historicamente, a oração dos puritanos foi um dos pilares dos grandes avivamentos que marcaram o mundo cristão. Homens como Jonathan Edwards, um dos líderes do primeiro grande avivamento nos Estados Unidos, e George Whitefield, cujas pregações inflamadas eram precedidas por horas de oração. Eles foram profundamente influenciados pela espiritualidade puritana. O avivamento de Northampton em 1734 e o movimento de reavivamento espiritual que varreu a Inglaterra e a América no século XVIII foram frutos de uma geração que acreditava no poder da oração persistente e apaixonada. Mergulharemos no coração da oração puritana. Descobriremos como eles enxergavam a oração, quais eram os princípios e práticas, e como sua devoção pode inspirar nossa vida de oração hoje em dia. Prepare-se para ser desafiado, inspirado e transformado ao conhecer a profundidade e a beleza da oração que moveu montanhas, transformou nações e trouxe avivamentos que ecoam até os nossos dias. Vamos juntos explorar como oravam os puritanos. Eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Esta frase de John Bunyan, um dos mais célebres puritanos, encapsula a essência da visão puritana sobre a oração. Para eles, a oração não era um mero prelúdio para a ação, mas a própria base de toda ação significativa. Antes de qualquer empreendimento, antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, os puritanos se curvavam em oração, reconhecendo que sem Deus nada poderiam fazer. Eles entendiam que a oração não era apenas um recurso espiritual, mas uma necessidade vital, tão essencial quanto o ar que respiravam. Os puritanos viam a oração como um diálogo íntimo com o Pai Celestial, um momento em que o coração humano se encontrava com o coração de Deus. Eles não se contentavam, irmãos, com palavras vazias ou repetições mecânicas. Como disse John Bunyan, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Para eles, a oração era uma expressão autêntica da alma, um derramar de alegrias, temores, arrependimentos e esperanças diante daquele que tudo conhece e tudo pode. Mas como os puritanos mantinham essa fervorosa vida de oração em meio às lutas e incertezas de seu tempo? Eles se agarravam às promessas de Deus,
Bunyan, em sua sabedoria, declarou: "Tenho guardado no meu peito uma chave chamada promessa, que poderá abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida." Assim lemos em seu livro, O Peregrino. Os puritanos eram profundamente bíblicos em sua abordagem à oração. Eles não oravam baseados em sentimentos passageiros, mas nas firmes promessas das Escrituras. Cada oração era fundamentada na palavra de Deus, e essa confiança nas promessas divinas era o que sustentava sua fé, mesmo nos momentos mais sombrios. A oração puritana era também marcada por uma profunda reverência e humildade. Eles reconheciam a grandeza de Deus e sua própria pequenez. Ao mesmo tempo, oravam com uma ousadia impressionante, pois sabiam que estavam se aproximando de um pai amoroso, que desejava ouvir e responder aos seus filhos. Essa combinação de reverência e confiança era o que tornava suas orações tão poderosas e eficazes. Os puritanos não apenas oravam, eles viviam em um estado constante de dependência de Deus, e sua vida de oração era permeada por um profundo senso de amor, propósito e poder. Como disse o puritano William Law, não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Para os puritanos, a oração era um ato de amor, uma maneira de carregar os fardos uns dos outros e de interceder pelo bem-estar espiritual e físico daqueles ao seu redor. Eles entendiam que ao orar por alguém, estavam participando do cuidado e da compaixão de Deus por essa pessoa. Mas a oração, para os puritanos, não se limitava ao âmbito pessoal. Eles acreditavam firmemente que a oração era um instrumento poderoso nas mãos de Deus para realizar seus propósitos na história. Charles Spurgeon, um herdeiro espiritual da tradição puritana, afirmou: "Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar." Os puritanos viam a oração como uma colaboração com o próprio Deus, uma forma de participar ativamente de seus planos eternos. Eles oravam não apenas por suas próprias necessidades, mas também por avivamentos, transformações sociais e a propagação do Evangelho. Hudson Taylor, missionário na China e influenciado pela espiritualidade puritana, resumiu essa verdade de maneira impactante: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Os puritanos entendiam que, por mais que se esforçassem em suas atividades, o verdadeiro poder para transformar vidas e circunstâncias vinham de Deus. Por isso, eles priorizavam a oração, reconhecendo que era no lugar secreto de comunhão com o Pai que as batalhas eram vencidas e os milagres aconteciam. A centralidade da oração na vida dos puritanos, irmãos, era tão grande que Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, declarou: "Eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar." Para ele, assim como para todos os puritanos, a oração era a base de tudo. Uma vida de oração fervorosa e consistente era considerada mais valiosa do que qualquer habilidade humana, pois era através dela que o poder de Deus se manifestava. Os puritanos entendiam que a oração não era apenas um recurso espiritual, mas uma arma poderosa na batalha contra as forças do mal. Samuel Chadwick, um pregador que bebeu da espiritualidade puritana, afirmou: "A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos." Essa declaração revela uma profunda verdade. A oração é o ponto onde o poder de Deus se manifesta e onde as estratégias do inimigo são derrotadas. Os puritanos viviam com essa consciência, irmãos. Eles sabiam que sem oração, todo o conhecimento teológico, todo o seu trabalho, toda a sua religiosidade seriam ineficazes. A oração era o canal através do qual o poder de Deus fluía para suas vidas e para o mundo ao seu redor. Andrew Murray, outro herdeiro dessa tradição, destacou: "O homem que mobiliza a igreja para orar estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo." Para os puritanos, a oração não era apenas um ato solitário,
mas uma prática comunitária que unia os crentes em um propósito comum: ver o reino de Deus avançar. John Wesley, um dos grandes avivalistas e influenciado pela espiritualidade puritana, resumiu essa verdade de maneira contundente: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Essa afirmação pode parecer ousada, mas ela reflete a convicção dos puritanos de que a oração é o meio pelo qual Deus escolheu agir no mundo. Eles criam que quando o povo de Deus ora, os céus se movem, as circunstâncias mudam e os corações são transformados. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, cuja teologia influenciou os puritanos, descreveu a oração como o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Essa imagem nos lembra que a oração é um diálogo íntimo entre o Criador e a sua criação, e o momento que a alma humana, sedenta por significado e por propósito, encontra-se com Deus que anseia por comunhão com seus filhos. Jonathan Edwards, um dos mais profundos teólogos e avivalistas da história, cuja espiritualidade foi profundamente moldada pela tradição puritana, nos deixou um legado rico e transformador sobre o significado da oração. Suas palavras ecoam como um chamado urgente para que vivamos uma vida de profunda comunhão com Deus. Ele afirmou: se as nossas vidas não forem uma viagem para o céu, elas serão uma viagem para o inferno. Para Edwards, a oração não era apenas uma prática religiosa, mas uma expressão vital da jornada da alma em direção ao céu. Era o meio pelo qual o coração humano se conectava ao coração de Deus, alinhando-se aos seus propósitos eternos. Edwards entendia que a oração era tão natural para os cristãos quanto a respiração é para o corpo. Ele disse: a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é a expressão de vida. A oração, portanto, não era um mero dever, mas uma necessidade intrínseca da alma que busca a Deus. Ele alertou: aquele que vive uma vida sem oração, vive sem Deus no mundo. Para Edwards, uma vida sem oração era uma vida vazia, desconectada da fonte de todo o significado e poder. Mas Edwards não via a oração apenas como uma prática individual. Ele a entendia como um instrumento poderoso para o avanço do reino de Deus. Ele declarou: quando Deus está prestes a fazer algo novo e poderoso, Ele sempre coloca seu povo em oração. Essa convicção de Edwards, irmãos, era baseada em sua profunda compreensão das Escrituras e em sua experiência com os avivamentos que marcaram sua época. Ele acreditava que quando Deus deseja realizar grandes obras, Ele derrama um espírito de oração sobre o seu povo, preparando-o para colaborar com seus planos. Edwards desafiava os cristãos a refletirem sobre sua relação com Deus. Como você pode esperar habitar com Deus para sempre se você o negligencia e o abandona aqui? Ele enfatizava que a oração era o termômetro da espiritualidade de uma pessoa. Aqueles que negligenciam a oração estão, em essência, negligenciando o próprio Deus. Por outro lado, ele exaltava a beleza da comunhão com o Senhor, dizendo: uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres e delícias deste mundo inferior. Para Edwards, a oração era o maior dos privilégios, um antegozo da glória celestial. Em seus escritos, Edwards também destacou o poder transformador da oração. Mais coisas são realizadas pela oração do que este mundo sonha. Portanto, deixe tua voz subir como uma fonte para mim, noite e dia. Ele acreditava que a oração era a chave para desbloquear o poder de Deus no mundo. Ele questionava: pois o que são os homens melhores do que ovelhas ou cabras que nutrem uma vida cega dentro do cérebro? Se conhecendo a Deus, não levantam as mãos em oração tanto por si mesmo, como por aqueles que os chamam de amigo. Para Edwards, a oração era a expressão máxima da humanidade redimida, uma resposta consciente e amorosa ao Deus que nos criou e nos chamou para os seus propósitos. Edwards também via a oração como um meio essencial para o avanço do reino de Cristo. Ele escreveu: é a vontade de Deus, através de sua maravilhosa graça, que as orações de seus santos sejam um dos principais meios de levar a cabo os desígnios do reino de Cristo no mundo. Ele baseava essa convicção em passagens bíblicas como Ezequiel 36, 37 e Zacarias 12, 10.
que mostram como Deus age em resposta às orações de seu povo. Edwards acreditava que quando Deus estava prestes a realizar grandes coisas, ele derramava um espírito de graça e súplica. Por fim, Edwards concluiu: não há maneira de os cristãos, a título privado, poderem fazer tanto para promover a obra de Deus e avançar o reino de Cristo como através da oração. Que o legado de Jonathan Edwards nos inspire a abraçar a oração como uma jornada para o céu, uma expressão de fé, um instrumento poderoso para o reino de Deus. Que possamos, como os puritanos, nos dedicar a uma vida de oração fervorosa, crendo que através dela podemos experimentar o poder de Deus e ver sua glória se manifestar em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. A oração puritana não foi apenas uma prática religiosa, mas um estilo de vida que moldou gerações, irmãos, e transformou nações. Os puritanos, conhecidos por sua devoção fervorosa e profunda reverência às Escrituras, nos deixaram um exemplo inspirador de como a oração pode ser o alicerce de uma vida cheia de significado, poder e comunhão com Deus. Eles nos mostram que a oração não é um mero ritual, mas um diálogo íntimo com o Criador, uma expressão de dependência total e um meio de participar dos propósitos eternos de Deus. Quem foram os puritanos? Eram homens e mulheres que buscavam uma vida de santidade, fundamentada na palavra de Deus e alimentada por uma vida de oração profunda. Eles entendiam que a oração era a chave para desbloquear. Seus quartos de oração eram lugares de encontro com o divino, onde derramavam suas almas em súplicas, intercessões e ações de graça. A teologia puritana nos ensina que a oração é um dos principais meios pelos quais Deus realiza seus desígnios no mundo, como Jonathan Edwards e outros puritanos destacaram. Quando Deus está prestes a fazer algo grandioso, Ele coloca seu povo em oração. As orações puritanas não eram apenas palavras, mas expressões de um coração quebrantado e cheio de fé, que clamavam por avivamento, transformações e expansão do reino de Cristo. Os livros dos puritanos, repletos de sabedoria e insights espirituais, continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo. Eles nos convidam a uma vida de oração poderosa, onde a oração se encontra com Deus em profunda intimidade. O devocional puritano não era uma prática superficial, mas uma jornada diária de busca pela presença de Deus, onde cada momento de oração era um passo em direção ao céu. O último dos puritanos pode ter partido, mas seu legado permanece vivo em cada coração que se curva em oração. Que sejamos conhecidos como uma geração de puritanos de oração, que levanta suas vozes como uma fonte noite e dia, clamando por avivamento e transformações. Que a oração puritana continue a ecoar em nossos dias, nos lembrando de que através da oração podemos mover montanhas, tocar o céu e ver a glória de Deus se manifestar em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Que a história dos puritanos nos inspire a viver uma vida de oração poderosa, onde cada súplica seja um eco do coração de Deus, irmãos, e cada resposta seja um testemunho do seu amor e fidelidade. Sejamos como eles, puritanos de oração que transformam o mundo através de uma vida de intimidade com o Senhor. Eu nunca vou me cansar de falar sobre os puritanos aqui nesse canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, deixar uma sugestão de vídeo para os próximos conteúdos desse canal e também, quem sabe, se tornar um membro do canal Teologia, pois isso nos ajuda a continuar com esse trabalho. Então, até o próximo vídeo.